Oi gente, eu sou a Denise e esse é o Conta o Caso, o canal onde eu trago ou casos criminais ou histórias sobrenaturais pra vocês. O vídeo de hoje é sobre brinquedos assombrados. Espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de deixar um like no início do vídeo porque me ajuda muito. Comentem, compartilhem com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal e, dito isso, vamos aos contos. O nome do primeiro relato é intitulado como A Boneca Moana Assombrada. Minha filha na época tinha por volta dos seus 4 ou 5 anos quando ganhou da cunhada do meu esposo, o pai dela, uma boneca da personagem Moana, porém ela não era original. Eu vou mostrar pra vocês, vou colocar aqui na tela a foto. O colar dela acendia uma luz e tocava um trecho da música principal que a Moana na animação canta enquanto está indo pro mar. Aquela, sabe? O universo me pede pra ir tão longe. Enfim. Certo dia estávamos preparando para assistir um desenho, saímos da sala e decidimos ir para o meu quarto. A boneca ficava na minha estante na parte de baixo junto com os outros brinquedos. Ela me seguiu até a cozinha para fazermos pipoca, ela no caso a filha, né? E para fazermos pipoca juntas e decidir o que assistir. Estávamos somente nós duas em casa. Lembrando que não sou uma pessoa que ouve música, deixa a TV ligada em alto volume e minha casa também não é grande. Chegando na cozinha, ela pegando as coisas junto comigo, escutamos a música da boneca. Fomos à sala e ela estava na estante, o colar aceso cantando. Minha filha olhou assustada e disse: "Quem ligou ela?" E aí eu disse: "Bonecos e brinquedos a pilha às vezes falha, é normal." E voltamos para a cozinha. Fomos para outro quarto e quando estávamos ligando a TV novamente, a boneca começa a cantar e acender a luz no colar. Fui na frente para ver se ela estava na mesma posição. A peguei, olhei, dei uns tapinhas nela e voltei pro quarto. Minha filha, um pouco assustada, disse: "Mãe, eu tô com medo dessa boneca, ela tá estranha." Eu tentei acalmá-la e disse que nenhum mal podia nos fazer porque Cristo estava conosco. Começamos a ver o filme e por volta de uns 15, 20 minutos de filme, eis que escuto novamente a bendita tocar. Dessa vez, minha menina foi na frente e gritou: "Mãe, ela tá em pé! Mãe, socorro!" E voltou correndo. Pensei uma fração de segundos, meio que, ela tá um tanto quanto assustada com tudo, mas não deve ser nada. Então fui até a sala e, pasmem, a bendita estava de pé encostada em outro boneco, porque sozinha ela não se sustentava. Era como se alguém a colocasse naquela posição, e tal colar piscando e ela cantando. A peguei e a música não parava, e apertava o colar para desligar, porque tinha a opção de apertar o colar e parar a música antes do fim. Coloquei ela numa caixa de sapatos e deixei fora da nossa casa. E no dia seguinte joguei fora e nem o remo dela a minha menina quis ficar. Olha, não sei o que houve. Se quem a deu, deu com más intenções, visto que na época não era uma pessoa muito boa. Hoje está até melhor, eu acredito, pelas atitudes. No caso, ela está dizendo a cunhada do marido dela. Eu e a minha filha oramos, porque somos evangélicas. Repreendemos o mal em nome de Jesus e essa foi a segunda experiência que a minha filha vivenciou, mas a primeira foi muito mais intensa. Peço desculpa novamente pelo relato grande. Se chegaram até aqui, deixe a sua opinião sobre o que aconteceu com a boneca. Bom, eu acredito que ela disse sobre as más intenções, porque existem vários relatos de alguém dar um presente para uma criança ou para uma pessoa com a intenção de fazer mal, né? E aí às vezes até faz feitiço com o brinquedo, enfim, para querer atrapalhar a vida das pessoas mesmo. Enfim, né, gente? Normal a gente não pode dizer que foi, mas vamos pro próximo. O próximo relato tem o nome Barbie Amaldiçoada. Olá, essa história aconteceu comigo, meu nome eu vou chamar de Maria, tá? Não vou chamar pelo nome que ela colocou. E hoje eu tenho 16 anos, mas a história aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Todo ano eu viajava para São Paulo para visitar minhas tias, primas e etc. Uma vez fui para casa de uma tia minha e lá tinha uma prima com uma infinidade de bonecas, de todos os tipos. Barbie, bonecas de pano, enfim, todos os tipos. Porém, uma Barbie me chamou a atenção. Eu gostava muito dela, mas ela era da minha prima e ela deveria ter uns 5 ou 6 anos de idade. Então a minha avó, que também é a avó dela, viu que eu gostei muito daquela boneca, colocou dentro de uma sacola de papel para minha prima não ver que estava levando a Barbie dela e disse que depois compraria uma igual e deixaria lá. Enfim, eu voltei para casa, que fica em outro estado, e quando eu cheguei só gostava de brincar com ela,
porque era um brinquedo novo, mas minha mãe ficava mal quando me via brincando com aquela Barbie. Não gostava daquela Barbie mesmo. E eu ficava até de tarde brincando com ela. Achava super normal, né? Mas depois minha mãe começou a se comportar estranho, dormir tarde e chegou a pedir para eu dormir no outro quarto, porque eu dormia com ela. Então, respeitando a ordem, eu fui para o outro quarto. Depois de um tempo, eu continuava brincando só com aquela boneca. E minha mãe ficou estranha, me tratava diferente, coisas do tipo. Mas um dia eu vi ela comentando com a empregada que tinha vontade de puxar o meu cabelo enquanto eu dormia. E ela via um cabelo grande e preto, sendo que o meu cabelo era castanho e médio. Como eu só peguei essa parte da conversa, saí de perto e fiquei com medo dela fazer algo comigo. Com o tempo eu fui ficando doente. Minha mãe me xingava coisas que para uma criança eram até fortes demais. Então, uma amiga da minha mãe disse que era para ela ir numa igreja e ver isso tudo. Quando chegamos, minha mãe contou tudo para a mulher de lá, que era da revelação. E ela disse que sempre tinha casos com bonecas que davam problemas desse tipo. Então a mulher pediu para levar a boneca lá para ela poder ver direito. Custou para eu levar, porque eu me apeguei muito àquela boneca, mas no fim eu a levei. Então, quando chegamos, a mulher disse que teve uma revelação e que foi feita uma obra de bruxaria para minha prima. A boneca provavelmente foi dada para ela de presente. E minha prima tinha o cabelo comprido e preto. E a pessoa que deu essa boneca queria que a mãe dela fizesse algo. Mas como minha avó me deu a boneca, a coisa toda passou para mim. Então a mulher levou a boneca para queimar, fazer oração e quebrar toda a obra. Depois de uns dias, nós já estávamos bem e voltamos lá para agradecer e perguntamos o que tinha acontecido com a boneca. Então a mulher disse que quando fez a oração e jogou a boneca no fogo, ela não queimava. Ela mexia a boca, sabe aquela Barbie cantora que mexia a boquinha enquanto apertava um botãozinho? Pois é, só que ela gritava e não queimou, ela explodiu. Nós nos assustamos muito com aquilo. E agora, quando nós passamos em alguma loja e percebemos que tem alguma Barbie exatamente igual, nos arrepiamos. Lembramos de todo o ocorrido. E isso já tem 8 anos. O que eu tinha dito anteriormente, né? Às vezes a pessoa já dá o presente com a intenção de causar problema na casa da pessoa mesmo. E já pensou? Era uma criança de 6 anos, no caso a dona realmente da boneca, tinha 6 anos de idade, então assim... Quem vai querer fazer maldade para uma criança de 6 anos de idade, gente? Pelo amor de Deus, vai procurar uma igreja, vai procurar um psicólogo. Esse próximo relato também não tem título, então nós vamos lê-lo sem título. Eu sempre fiz coleção de miniaturas e bibelôs de elefantes. Eu adoro esse animal. E certa vez minha filha me deu um de pelúcia. E tinha uma pequena caixa dentro e conforme a gente apertava, ele fazia um fuê. Acho que era assim o som na minha cabeça, né? Acontece que a bateria acabou e eu tirei a caixinha e enchi de algodão e costurei. Uma noite, eu e meu marido estávamos na sala, era tipo umas 10 horas da noite, vendo TV. Os elefantinhos na estante. De repente, a gente ouve um fuê. Eu peguei o elefantinho na mão, que continuava fazendo barulho. E eu, ué, sem ninguém apertar? E meu marido, bem tranquilo, gritou, sem bateria, né? Você tirou, lembra? Aí caiu a ficha. Jogamos o bichinho fora nessa noite mesmo. Eu não sei até hoje o que foi aquilo, mas juro que foi de verdade. Mais uma pessoa sensata de ter jogado fora. Enfim, né, gente? Mais uma vez, sem pilha, fazendo o barulho. Como se estivesse com pilha. Enfim, o que vocês fariam nesse caso? O próximo relato também não tem título, mas não tem problema. Certa vez, meados de 2010, eu fui para um sítio de um amigo e esse amigo tinha uma filha na época de 5, 6 anos de idade. E ela tinha uma boneca e eu havia visto essa boneca mais cedo em um quartinho de brinquedo, pois lá ele guardava os objetos de caça. Quando eu vi essa boneca, senti um calafrio. Por volta da meia-noite e pouca, o cachorro lá começou a latir. Eu levantei por medo e abri a janela, que dava para ver o outro lado da piscina e a porta desse pequeno quartinho. Avistei o cachorro latindo para a porta e lá estava essa boneca andando sozinha. Pensei que fosse um sonho. Gritei e acordei a galera que estava lá. Fomos para o quartinho da boneca e encontramos ela lá fora, porém mordida pelos cães. Quando o dia amanheceu, fizemos uma fogueira e queimamos ela, orando. Porque existia algo nessa boneca, ou alguma coisa tomou posse, não sei. Mas nunca mais fui nesse sítio. Conta-se um relato que lá havia uma mulher que tirou a própria vida com depressão.
Gente, que absurdo. Acho que eu não tenho nem o que comentar aqui, né? O que eu tinha que falar, acho que eu já falei nos outros relatos. Assim, normal não é, como eu disse, né? Não sei também se foi brinquedo que foi dado por maldade, ou foi presente, ou era a boneca mesmo que não estava sozinha. Enfim, fizeram bem de ter queimado, na minha opinião. Próximo relato também não tem título, mas ele também é bem pequenininho, tá? Aconteceu uma vez comigo de comprar um cachorrinho no brechó, um cachorrinho de marca, e eu estranhei porque ele estava tão barato, só paguei R$5. Ele cantava, falava umas palavras e certa vez tinha acabado as pilhas. Tirei e deixei o brinquedo na caixa de brinquedos da minha bebê. No caso, ela tirou as pilhas, pelo que eu entendi. Gente, vocês acreditam que na noite, ou na madrugada, melhor dizendo, o cachorro começou a cantar do nada? Fiquei com tanto medo porque eu sabia que ele estava sem pilhas. Levantei e meti a faca nele, rasguei ele todinho e repreendendo em nome de Jesus. Cê louco, foi tenso. Enfim, né? Tem tantos relatos sobre coisas do brechó, gente. Eu particularmente amo brechó, mas tem muitos relatos de pessoas que doam alguma posse, né, de alguém falecido e dizem que essas posses não vêm sozinhas. Enfim, no que vocês acreditam nesse caso? Bom, o próximo relato também não tem título, também é bem pequenininho, mas como eu disse, não tem problema. Aconteceu comigo quando deram um carrinho de telecomando para o meu filho no Natal. Como ele era bebê e o brinquedo não era adequado para a idade dele, eu coloquei as pilhas só para ele ver, mas depois eu tirei e guardei o brinquedo sem as pilhas no parque. Deve ser algum lugar onde ela guarda brinquedo. Passados alguns meses, eu estava lá próximo do sítio onde estava esse brinquedo e eu ouvi uns barulhos estranhos e logo não associei. Mas depois que voltei a olhar na direção do som, eu vi o carrinho rodando as rodas e acelerava. Isso fez mais de uma vez. Eu ainda fui verificar se tinha alguma pilha, mas não tinha. Eu espero fielmente que você tenha jogado esse brinquedo fora antes do seu filho se apegar nele. Espero fielmente. Próximo relato. Eu coleciono bonecas do tamanho Barbie e como colecionadora, às vezes eu compro peças usadas ou até mesmo de outros países. Comprei uma bruxinha do Mágico de Oz fabricada pela Mattel por um preço bem excelente. Só que essa boneca era a única que se mexia na prateleira. Meu computador fica embutido nessa prateleira e um dia me enchi e a coloquei 2 fileiras atrás das outras. Estava trabalhando e senti como se eu estivesse sendo observada. E quando eu olho, eu vejo isso. Eu vou colocar a foto para vocês. Além de estar com a cabeça fora da fileira, o rosto estava voltado para o lugar onde eu estava. Tirei uma foto com o celular e depois a vendi. Só que na casa da nova colecionadora, acredita que a pessoa que comprou, né? Isso parou de acontecer. Enfim, né? Eu não sei, assim, que é pior, né, gente? Se ela ter conseguido vender a boneca e não ter queimado, porque eu acho que eu jogaria fora ou queimaria, ou se foi alguém que, sabendo disso, quis comprar. Mas enfim, né? Que bom que com a outra moça não aconteceu nada, pelo menos não que você saiba, né? Minhas cachorrinhas, eu não posso começar a gravar vídeo que elas começam a querer aparecer. Então, ao decorrer dos vídeos, como vocês perceberam, elas de vez em quando aparecem latindo aqui, tá? Mas finge que nada aconteceu. Próximo relato. Vou contar uma terrível experiência que tive com uma boneca chamada Baby Catarina. Essa boneca era a preferida da minha filha e na época minha filha não desgrudava dela. Achava estranho dela conversar tanto com a boneca e ainda aguardar respostas. Ou seja, parecia que elas conversavam. Mas enfim, a criança tem lá sua imaginação. Era o que eu sempre pensava. Uma noite, minha filha acordou chorando muito, falando que a Catarina tentou sufocá-la. Eu fiquei angustiada, achei que minha filha estava tendo pesadelos. Peguei a boneca e guardei no armário. Minha filha dizia: "Mamãe, a Catarina está saindo do armário, ela está zangada porque você deixou ela de castigo." Eu, como todo adulto, desacreditei. A minha sanidade mental não me permitia ver, mas o coração de mãe nunca fica sossegado diante de qualquer coisa. Pois bem, acordei de madrugada para vê-la. Antes que saísse do meu quarto, eu ouvi passos no corredor. Meu coração disparou. Achei que tivesse alguém dentro da minha casa. A luz estava apagada,
porém deixo sempre a luz do banheiro acesa e encosto a porta, e um abajur que tinha no quartinho dela. Eu vi um vulto de uma pequena sombra passando do quarto para a sala, e lá estava ela, sentada no sofá, com esses olhos azuis fixos em mim. Só fiz chorar e abracei a minha pequena. Ela estava acordada e disse para mim: "Eu não disse, mamãe?" "Eu disse. E ela vai me levar." Peguei minha filha e fui para a casa da minha sogra. No outro dia, queimamos todas elas, principalmente a Catarina. Minha filha tem horror de bonecas até hoje. E eu também. Não temos mais bonecas. Elas são pontes para os espíritos obsessores. Acreditem nos seus filhos. Assim, que bom que vocês queimaram as bonecas, né? E que bom que você chegou a ver o comportamento estranho da boneca. Porque se sua filha já tinha dito que ela tinha tentado estrangulá-la, sabe lá Deus o que mais aconteceria com a sua filha, né? Mas enfim. Próximo relato. Minha filha tem esse camaleão. Ela via no comercial e me pedia muito. Minha filha nunca gostou de bonecas, sempre gostou de super-heróis, bonecos ditos de meninos. Então, ela tem o Homem-Aranha, o Venom e entre outros personagens bem brutos para uma menina. Ela sempre gostou de personagem de um determinado jogo de terror. Então, ela nunca foi uma menina de ter medo de nada. Esse camaleão você liga e ele demonstra emoções. Muda a cor das luzes e faz um som de acordo com a emoção. Mas a fisionomia não muda, porque ele é de silicone. Ela ganhou e jogou muito com esse camaleão. Sempre brincou e nunca teve medo. Ele tem ventosas na patinha e ela colocava na cabeceira da cama. Ele tem uma chave de liga e desliga e de colocar no modo sensor, que você passa a mão na cabeça e ele faz um som ou a musiquinha. Uma vez, de tarde, eu estava no quarto com ela e ela foi tirar ele para brincar. E ele estava com a bateria, mas tinha colocado no modo desligado. Eu estava sentada e ela tirou o camaleão e o camaleão fez a emoção de raiva. A luz ficou vermelha e minha filha deu um grito enorme e disse que o camaleão fez uma cara feia para ela. Eu peguei o camaleão e ele estava desligado. Minha filha gritava aterrorizada, dizendo que ele tinha mexido os olhos e feito uma cara muito feia para ela. Nem tinha como eu desligar porque ele já estava desligado. Eu ouvi o som e vi a luz vermelha, mas eu não estava olhando para o boneco, não prestei atenção e disse a ela que desligaria e jogaria fora. Ela chorava muito porque era um brinquedo que ela gostava muito. Então disse que faríamos uma oração e colocaríamos ele para dormir em uma caixinha. Ela aceitou que eu fizesse e ela não olhava para o boneco de tanto medo. Isso aconteceu ano passado. Passou uns meses e ela quis o boneco de volta e eu dei. E é como se ela tivesse esquecido de tudo o que aconteceu. Pode ser que ela esqueceu, pode ser que ela gosta tanto do boneco que ela prefere não levar em consideração, mas eu não sei se eu teria ficado com esse boneco não, tá? Sinceramente. Vamos pro próximo relato que também não tem título. Enfim. Eu tenho esse boneco há mais de um ano e eu tenho ele tatuado na costela há muitos anos, do tanto que eu amo esse personagem. Enfim, esse boneco fazia sons, porém eu sou de Canoa, Rio Grande do Sul, e fui atingida pela enchente. Hoje resgatei e lavei o meu Baby Yoda, porém ele parou de fazer sons. Joguei a caixinha de som dele fora na casa da irmã da minha amiga, onde eu lavei ele. Ele tá oco agora. Enfim, levantei para ir ao banheiro e na volta ao me deitar por cima de algo, escuto um resmungo. Dei um pulo, achei que tinha deitado por cima de algum dos meus gatos. Levei a mão e era ele. Pois então, ele fez o mesmo som que ele fazia de choro, porém agora sem a caixinha. Coloquei ele nos pés da cama e tive a impressão que ele se mexeu. Nisso, bati o pé nele e ele caiu. Enfim, gente, eu sei que você gosta muito desse personagem, moça, mas no seu lugar eu não ficaria com ele não, sinceramente. Próximo relato. Quando eu era criança, ganhei uma boneca da cabeça de louça. Ela era linda, com um vestido impecável. Ganhei de uma pessoa que nitidamente odiava minha mãe. Enfim, como eu nunca gostei de bonecas e ela também tinha cabeça de louça, eu não brincava com ela. Ficava na prateleira do quarto. Só que, misteriosamente, a cabeça fazia um barulho, como se tivesse algo dentro. Sei lá, algo quebrado. Só sei que quando sacudia, o barulho parava. Deveria ser o contrário, né, gente? Era como se a peça se encaixasse em algum lugar.
Só que do nada parava esse barulho e do nada ele começava também. Eu pegava ela, sacudia e ele parava. Anos se passaram e ela lá nessa ladainha de barulho na cabeça. Até que um dia a faxineira foi limpar o quarto e sem querer deixou ela cair. A cabeça dela partiu. Então fomos ver o que tinha dentro da cabeça. Pegamos cada caco e remontamos a cabeça. Porém, não sobrou nenhum pedaço. Não havia nada dentro daquela cabeça barulhenta. Moça, eu espero que você tenha queimado sua boneca. Na verdade, eu, no lugar da sua mãe, por você ter ganhado de alguém que detestava ela, eu não sei se eu aceitaria a boneca, não. Sendo sincera pra você, tá? E vocês aceitariam a boneca? Eu não. Um relato. Isso aconteceu por volta de uns 15 anos atrás. Eu achei um palhaço pequeno de pano e ele tinha uma caixinha e dava umas risadas macabras. Eu morava na casa do meu tio na época e o meu tio gostava muito de sair à noite e eu acabava ficando sozinha em casa. Certa vez à noite, esse palhaço começou a dar risada sem ninguém tocar nele, pois para ele dar risadas tinha que apertar na caixinha. Mas nesse dia eu estava sozinha e esse palhaço começou a dar risada macabra do nada. Tive muito medo. Eu estava deitada e me cobri a cabeça aos pés. Fiquei com muito medo. No dia seguinte, abri o palhaço e tirei a caixa que dava risada e joguei no terreno em frente à minha casa. Se passaram alguns dias e, do nada, essa caixinha está dentro da minha casa novamente. Não sei como foi parar lá. O terreno onde eu joguei, o muro era muito alto e tinha muitos matos. Era impossível alguém encontrá-la lá. E muito menos levar para minha casa. E detalhe, nesse tempo que a caixinha ficou fora, choveu bastante. E com o tanto de chuva que ela pegou, era impossível funcionar. Não lembro bem o que fiz, se queimei o palhaço e a caixinha ou joguei no lixo. Mas foi muito assustador. Gente, eu não sei o que é pior não, se foi a situação que você passou ou se misteriosamente a caixinha voltou para sua casa sem ninguém, pelo menos não que você saiba, ter colocado lá, né? Enfim, próximo e último relato. Eu tinha um carrinho desses de boneca quando era criança e a gente vivia em uma casa de madeira bem velha já. Toda madrugada eu acordava e escutava o barulho das rodinhas do carrinho andando pela casa. Nunca tive coragem de olhar para ver se ele estava dentro do quarto. Até que uma noite decidi marcar o lugar onde deixei ele. Da mesma forma que nas outras noites, acordei com o barulho de rodinhas dele andando pela casa. E na manhã seguinte, ele estava parado ao lado da minha cama. Pelo que eu entendi aqui, ele não estava no lugar que ela tinha marcado. Desmontei ele e joguei em cima do guarda-roupas. Ouvi muitos barulhos pela casa por muitos anos, até que saí da casa com 15 anos. Mas meus sobrinhos que frequentavam a casa também ouviam o carrinho e ninguém nunca mais o conseguiu montar. Ele foi jogado fora. Pra ser sincero, eu teria jogado fora na primeira oportunidade de ter escutado o barulhinho da rodinha dele, né, gente? Mas enfim. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo.